buscando Cristo em cada linha do Antigo Testamento. Eu me considero um daqueles antigos que buscam por Cristo em cada linha do Antigo Testamento. Se Cristo for removido das Escrituras, se tudo que ali não for uma imagem dele, então eu não tenho nada além de histórias morais. O animal morto para cobrir a nudez de nossos primeiros pais era Cristo. A arca usada por Noé era Cristo. O cordeiro preso pelos chifres no mato era Cristo. O templo e o seu sacrifício eram Cristo. Ele é a semente de Abraão e maior que Moisés e Josué. Quando leio sobre Sansão arrancando os portões da cidade e os lançando ao chão, vejo Cristo arrebentando os portões do inferno e os lançando abaixo como se fossem a pena mais leve. Deixe-me dizer algo, eu conheço Paul Washer, e eu preciso de mais do que provérbios, máximas e histórias morais. Eu preciso de um Deus todo-poderoso que possa batalhar, lutar comigo até o fim e salvar-me. Jesus realmente ressuscitou. Ele apareceu para nós. Nós o ouvimos com os nossos próprios olhos. Um chamado ao missionário e ao pregador. Se você deseja ser um missionário ou pregador, não pode se apoiar apenas nos testemunhos de segunda mão. Você não pode depender apenas do testemunho de Calvino, Piper ou de qualquer outro, ainda que seja algo extraído das Escrituras. Você mesmo precisa provar o Cristo ressurreto. Você precisa nascer de novo para testemunhar sobre o novo nascimento. Você precisa ser moído para testemunhar sobre o arrependimento. Você precisa crer para testemunhar sobre a fé. Você precisa conhecer algo sobre o preenchimento e o poder do Espírito Santo para testificar sobre ele. Nós não iremos espalhar o Evangelho para todo mundo apenas com argumentos racionais, mas sim pelo poder do Espírito Santo. Não me importo com o que você pensa sobre as palavras. Deixe-me perguntar, você está revestido de poder do alto? Algumas vezes a única coisa que o sustentará é a certeza de que ele ressuscitou. Ele ressuscitou de fato. Seus pecados se foram. O mundo possui um Salvador. O universo possui um Rei. E um dia, com a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, ele virá. Você entende? Eu mal posso esperar para ver a sua glória naquele dia. Já não é pelo testemunho de outros que cremos, mas porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Você precisa conhecê-lo por si mesmo. Não pode depender apenas do testemunho de sua avó crente, de sua mãe, ou dos homens ao seu redor, por mais piedosos que sejam. Você precisa conhecer Deus por si mesmo. Separação com Deus e plena convicção da graça. Alguns de nós deveríamos simplesmente nos retirar e ficar a sós com Deus. O missionário e o pregador precisam estar completamente convictos da graça de Deus. Todos os dias, ao olhar no espelho, você sabe que foi chamado para proclamar uma mensagem que você mesmo não pode viver sem ela. Você precisa de graça, graça e mais graça. Alguém pode perguntar, mas se você pregar tanta graça, não dará licença para pecar? Somente para aqueles que não são convertidos. Somente para os pastores carnais que já procuram desculpas para o pecado. Mas os verdadeiramente regenerados dirão, se a graça é tão abundante, tão grande, tão insondável, então, ó Senhor, deixe-me ser santo. Deixe-me servi-lo. Essa é a diferença entre um coração regenerado e um não regenerado. Quando a luz brilha na escuridão, entendemos que fomos justificados pela fé, e o grande peso do pecado cai de nossos ombros. Então clamamos, Abba, Pai. Essa convicção vem de incontáveis horas a sós com Deus e com a sua palavra. Não simplesmente para adquirir conhecimento, para vencer debates ou para preparar sermões. Você precisa estar só com Deus porque deseja conhecer a Deus. Isso vem de noites tardias, quando os ímpios dormem, e você permanece diante do Senhor. Aprendi com os antigos a estar calado diante de Deus, consumido por sua presença, onde ninguém pode te salvar senão Ele. Isso vem do empoderamento e do enchimento do Espírito Santo. Eu não abrirei mão disso, mesmo que me rotulem de carismático. Isso não substitui a virtude, mas prova mais uma vez que foi para nosso benefício que Cristo partiu e enviou o Consolador Todo-Poderoso. Isso vem de incontáveis tribulações e de uma paz que excede todo entendimento. Isso vem de grandes vitórias sobre o pecado. Sim, crentes devem possuir vitórias sobre o pecado. Isso vem da alegria em progredir na fé, em dar frutos que permanecem. Mas também vem de inúmeras falhas, revelações dolorosas sobre nós mesmos e disciplina divina que nos esmaga, quebranta, leva ao arrependimento e à restauração. Um verdadeiro homem de Deus, ao alcançar a velhice, deve estar quebrantado em 1000 pedaços. O verdadeiro missionário. Conceda-nos missionários. Não apenas homens que saem em viagem, mas homens que foram subjugados e moldados por Deus. Então teremos missionários. Você pode ter uma visão elevada de Jesus Cristo apenas na medida em que tem uma visão elevada do Evangelho dele.
Se você pregar esse evangelho, posso garantir, é porque você tem um Cristo que foi ferido. Se o livro do Apocalipse nos adverte contra tirar qualquer palavra da profecia, quanto mais seremos julgados se não dermos ao mundo o evangelho puro de Cristo. Sem truques, sem cortes, sem adaptações para agradar a uma geração carnal. Deveríamos temer pregar qualquer coisa que não seja o verdadeiro evangelho. Cristo, o único esperado. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes. Proclame Cristo como a única pessoa esperada. Cristo deixou claro: eu sou o cumprimento de todas as coisas. Ouçam estas palavras. Em toda a história do planeta, Jesus é a única pessoa aguardada. Ninguém esperava que Júlio César, Napoleão, Washington ou Lincoln surgissem no tempo e lugar em que apareceram. Nenhuma outra pessoa teve um precursor previsto ou sua obra preparada séculos antes do seu nascimento. Mas a vida do Messias foi anunciada com séculos de antecedência. Nós precisamos usar essa verdade mais em nossas pregações. Ele não é apenas o único esperado, ele é o contexto de todas as coisas. A façanha da profecia no Antigo Testamento é esta: o sofrimento e a ressurreição de Cristo, e a pregação do arrependimento e do perdão para todas as nações. A vitória do Evangelho. Missionário, você quer ser encorajado? Saiba disto. Não apenas Cristo foi profetizado. Não apenas sua morte e ressurreição foram profetizadas, mas também o sucesso da pregação do Evangelho foi profetizado. No Salmo 22, depois de descrever o sofrimento do Messias, o versículo 27 declara: todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante Ele. Fique no campo missionário o tempo suficiente. Pregue a verdade com fidelidade, e alguém será salvo. Que o Cordeiro receba a recompensa completa do seu sofrimento. Que Cristo seja glorificado. O livro de Atos não é sobre os atos dos apóstolos. É sobre os atos do Senhor Jesus Cristo ressurreto, operando pelo Espírito Santo. Pregador, pregue a palavra. Diga exatamente como Deus disse, gostem ou não.